O grande objetivo do ser humano hoje, da sociedade em si, é ter, é conquistar, é possuir. O sentimento de posse no ser humano ele é muito aguçado, né? Tanto que até antes da época de Jesus, muito antes, lá no Antigo Testamento, os reis eles conquistavam, né? E não há nada de errado em conquistar. Mas uma frase que eu ouvi essa semana me chamou muita atenção. Essa frase diz assim: aquilo, se você possui, se você tem algo que você não é capaz de compartilhar, de dar, de entregar, você não possui esse algo. Na verdade, esse algo te possui. Se você se diz ter alguma coisa que você não é capaz de se desapegar daquilo, na verdade, aquilo se torna o teu senhor. Na verdade, você é propriedade daquilo, aquilo te possui, você está na posse daquilo. Isso me levou a uma reflexão. O Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração a respeito disso, porque aquilo que Jesus nos ensina é totalmente o oposto disso. Na verdade, o Jesus desceu a essa terra e ele pregou a vinda do reino de Deus, algo que o homem não merecia viver, mas ele trouxe e dispôs a nós. Na verdade, o próprio Jesus veio e se doou a sua própria vida por aqueles que não mereciam. E muitas vezes nós nos vemos apegados a coisas insignificantes, a coisas. Quantas pessoas não são apegadas aos seus bens? Se Deus hoje, por exemplo, pedisse seu carro, o meu carro, quantas pessoas não são apegadas às suas casas? Eu fico maravilhado quando alguém recebe algo de Deus, como uma casa, uma chácara, e ele usa aquilo com o propósito de juntar pessoas, de repartir aquilo, de compartilhar aquilo. É lindo ver quando alguém ganha um carro e dispõe o seu carro para levar pessoas para a igreja, para servir as outras pessoas, seja de que forma seja. Quando alguém recebe algo e entende que aquilo veio de Deus para ela e dispõe e se propõe a compartilhar aquilo. Só que infelizmente essa realidade ela é um pouco desconhecida até. É muito difícil hoje em dia a gente ver isso. As pessoas são muito possessivas, né? E elas não se dão conta de que, achando que possuem aquilo, mas na verdade aquilo possui elas. Se você não pode dar aquilo não é teu. Se você não consegue se desapegar de alguma coisa, aquela coisa te possui, aquela coisa é teu senhor. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se livrar da internet, não conseguem abrir mão de um Facebook, de um WhatsApp. Não que essas coisas não tenham o seu valor, mas a partir do momento que essas coisas elas se tornam o seu senhor, e aí é um problema sério. Se aquilo que você tem, você não é capaz de dar, compartilhar e abrir mão, na verdade você não tem aquilo, mas aquilo te tem, aquilo te possui.
E meditando nisso hoje de manhã, no meu devocional, interessante, eu poderia buscar tantas passagens, né? Mas o Espírito Santo me levou a Lucas capítulo 22, onde fala da última ceia de Jesus com seus discípulos aqui na terra. E você vê no versículo 17, ele diz assim: e tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai-o e reparti entre vós. O símbolo da ceia não é cada um por si, mas é eu por todos. É repartir. O sentido do cristianismo é compartilhar. Nós somos capazes de compartilhar fotos, momentos que a gente está passando agradável com a família. Olha, eu ganhei isso, e você já posta isso, aquilo, você compartilha com todo mundo, mas você às vezes não é capaz de compartilhar a sua própria vida em serviços a muitos. Tem gente que não é capaz de compartilhar o conhecimento que recebeu, guarda para si próprio como um benefício próprio, dizendo: aquilo vai servir para mim, mas se eu compartilhar isso, eu vou ter tantos concorrentes. Tem pessoas que não são capazes de compartilhar o dinheiro, e infelizmente o dinheiro tem sido o senhor, tem possuído muita gente. E é interessante que isso abriu a minha mente a respeito inclusive do dízimo, inclusive da oferta. Dizer: olha, aquilo que eu recebi não é para mim, não é só para mim. Quando Deus torna uma pessoa com abastança, com recursos, o propósito de Deus é fazer com que essa pessoa compartilhe. Tomai-o e repartiu entre vós. E no versículo 19 ele diz: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Será que existem coisas na sua vida que você não é capaz de dar? Se Deus pedisse algo para você hoje, você seria capaz de dar? Eu reflito sobre isso porque eu preciso analisar a mim mesmo, e isso é difícil. Deus pediu o filho de Abraão. Não acredito que Deus faria isso outra vez, até porque aquilo era uma sombra do que viria após, que seria Jesus Cristo. Mas hoje ele pede ainda mais, ele pede o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É difícil. Muitos de nós achamos que já demos o coração a ele, mas não demos, porque o coração é a fonte da vida. Por isso que Provérbios diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Tudo que é vida sai do coração. E se você diz que deu o seu coração, mas não conseguiu dar aquilo que você tem, aquilo que você diz possuir para as pessoas, você não deu o seu coração. Se você ainda é apegado a alguma coisa e é incapaz de abrir mão daquilo, aquilo te possui. E no versículo 20 ele diz sobre o Novo Testamento: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui está falando de derramamento de vida. Sangue é vida. Jesus derramou a sua vida por nós.
E isso me leva a uma reflexão para mim, e eu queria compartilhar essa minha reflexão com vocês. Aquilo que nós estamos derramando é realmente a nossa vida? Ser cristão vai muito mais além do que saber cantar uma boa canção, ter eloquência numa pregação. Ser cristão é dar, compartilhar e derramar a sua própria vida. Filho meu, dá-me o teu coração. E quando você dá o coração, está tudo lá dentro. Tudo. Se você tem algo, se você diz ter algo, se você diz possuir algo, mas você não é capaz de dar, compartilhar, repartir e derramar aquilo te possui. Havia uma mulher que tinha um bem muito precioso aos olhos humanos, e ela não pensou duas vezes em derramar aquilo aos pés de Jesus. Um unguento valiosíssimo. Valiosíssimo. O que Deus tem te pedido? Talvez Deus tenha te pedido algo material, não porque Ele precise de algo material, mas porque Ele quer ser o Senhor da sua vida, e infelizmente aquilo tem sido o Senhor, e Ele não divide o mesmo trono. Não há dois tronos, há um trono só. Se o nosso trono estiver ocupado por outro algo, Jesus não vai poder assentar esse trono. E esse trono é o meu, é o seu coração. Dar, repartir, compartilhar. Essa é a essência. Quem tem sido o seu Senhor. Até mais.